Perspectiva no Ar, sempre tratando de temas atuais e de interesse da sociedade. E a gente começa o ano de 2025 falando sobre dar uma guinada profissional e uma ajuda profissional para que isso seja possível. E é por isso que a Renata Cox, que é psicóloga e especialista em carreira, está aqui com a gente no estúdio. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada. Obrigada pelo convite. Bora lá falar sobre desenvolvimento profissional para começar 2025 com o pé direito. Certo. Vamos supor, então, que nesse momento o profissional ele ainda não tenha condições de abandonar o emprego, de pedir demissão. Como que ele poderia fazer para, nos moldes atuais, transformar, deixar, de repente, a rotina na empresa, enfim, mais leve para ele? O primeiro passo é se questionar, realmente eu estou no trabalho correto, na empresa a qual eu me identifico? O clima organizacional favorece para eu nutrir os meus valores? Tem aí algum movimento no meu trabalho que faz tempo que eu estou adiando, seja por falta de tempo, seja por preguiça, né? Muitas vezes de fazer essa movimentação, porque na realidade, hoje no mundo do trabalho, todos nós vamos fazer micro transições por conta da inovação, por conta da inteligência artificial, por conta da tecnologia. Então, veja, né, você que é jornalista, aquilo que você aprendeu na faculdade, sem dúvida, te trouxe uma visão de mundo, mas a sua prática profissional, eu tenho certeza que é muito diferente do que lá quando você estudou. A mesma coisa aconteceu comigo. Imagina, na minha época, jamais atender online. Hoje eu estou lá na Itália, atendendo 100% online, né? Então, a nossa prática profissional muda e a gente precisa adaptar o nosso comportamento. Então, esse profissional que está infeliz, é importante que ele repense nas decisões profissionais dele, tenha a coragem de fazer as mudanças, tendo movimentos e tendo ações estratégicas, porque a mudança não acontece do além, né? A gente que precisa ter uma intenção e ter uma decisão e realmente muitas vezes buscar ajuda especializada. Certo, e eu já entrevistei a Renata aí algumas vezes ao longo da minha vida como jornalista e muitas vezes falando sobre transição de carreira. E eu gostaria até de saber se existe um padrão aí nesse período, desde que eu te conheço até hoje, eu não sei nem dizer, tem mais de faz muito 7 tempo. anos, talvez faz tempo. É um padrão que você tenha reconhecido nessas pessoas que simplesmente já estão cansadas, elas já querem alguma coisa diferente para a vida delas? Existem, em geral, as pessoas que me procuram, elas já estão, digamos, com a corda no pescoço, eu brinco, né? Ou seja, tem já uma relação tóxica com o gestor, ou já tentaram muitas vezes mudanças e não conseguiram, seja porque existe aí um reajustamento do comportamento que é muito difícil a gente fazer sozinho. Eu não sei vocês que estão me assistindo, mas para mim, Renata, mudar comportamento não é simples. Então, sem apoio, sem ter estratégia, sem ter mecanismo da psicologia para nos apoiar, se torna praticamente, né, não digo uma missão impossível, mas um caminho muito mais doloroso, complexo e com altos e baixos. Então, ter um planejamento, ter ações estratégicas para fazer essa mudança, sem dúvida, é um caminho mais certeiro para essa transição ser leve, porque ainda assim vai exigir do profissional muito comprometimento, muito autorresponsabilidade. A mudança parte de nós. E enfrentar os desafios externos também com um olhar analítico. Certo, porque o processo de crescimento, ele demanda tempo, né? Sim. Ele demanda que nós sejamos, assim, resilientes, entender as etapas do processo para não desistir no meio do caminho. E como é que você, por exemplo, não precisa falar exatamente como você faz, mas como é que essa orientação, esse start, para que a pessoa ela consiga se alinhar mais ao que ela é e às expectativas de futuro dela? Perfeito. Vamos imaginar uma árvore. A psicologia olha para a raiz. Então, no meu acompanhamento, eu faço atividades, ferramentas, exercícios, avaliações para entender a estrutura emocional daquele profissional, para ajudá-lo realmente a fazer as mudanças que ele quer, que de uma maneira geral é ser reconhecido e mais bem pago no seu mercado. E muitas vezes a dificuldade está nessa estrutura emocional. Então, parte pelo autoconhecimento. Não tem como eu fazer uma mudança na minha carreira se eu tenho dúvidas do meu próprio potencial. Se eu não sei quais são as armadilhas, as crenças, o que está me sabotando. Se eu não percebo realmente o que está
está por trás da procrastinação. Então, através dessas atividades, dessas avaliações, a gente consegue criar um planejamento, uma estratégia personalizada para esse profissional ter esse crescimento gradativo, porque não tem mágica, não tem milagre, né? É um processo, então também precisa acreditar nesse processo e trabalhar esses pontos até mesmo para esse profissional ter resultado desse acompanhamento a curto, médio e longo prazo. E reestruturar, fazer uma transformação na sua carreira, mas de uma maneira sólida, né? Estratégica, estrutural. Então, a gente vai lá nas raízes, a gente não fica olhando a árvore do caule para cima, porque senão ficam resultados muito vagos, muito pontual. E a gente precisa olhar para as nossas estruturas, trabalhar, por exemplo, a inteligência emocional, né? Um profissional com uma inteligência emocional forte, ele consegue se reinventar com muito mais facilidade. E se reinventar é a palavra da vez. E é possível, por exemplo, como dizem aí, acho que é um ditado popular, trocar as rodas do carro com ele andando, porque muitas vezes a pessoa não pode abandonar aquilo que ela está fazendo, justamente por conta de compromissos financeiros. Mas existe uma vontade real de se transformar. Sim, é possível, mas daí novamente eu foco na questão da estrutura emocional, né? E hoje nós estamos muito instáveis emocionalmente, porque as mudanças são muito rápidas, as mudanças, a tecnologia vai numa velocidade que a gente fica muito... A maioria dos profissionais tem dificuldade de acompanhar essas mudanças e mudar esse comportamento. Então, a palavra da vez é carreira, é comportamento. Eu digo isso muito, né? Toda vez. Então, se você focar nas suas habilidades comportamentais, nas suas soft skills, vai ficar muito mais fácil você acompanhar as mudanças tecnológicas para você se desenvolver a parte técnica do seu trabalho. E é exatamente ao contrário da época dos nossos pais, da época dos nossos avós, que era estuda, 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 estuda. Sim, vamos estudar, mas não esquece também de alinhar a criatividade, a inteligência emocional, a flexibilidade, a empatia, a liderança, o posicionamento, a comunicação, porque só você ser muito bom tecnicamente na sua profissão não basta mais. Você precisa ter toda a parte comportamental, como aprender a vender o seu peixe. Você é muito bom, mas ninguém sabe, e aí? Né? E é interessante você tocar nesse aspecto emocional, porque são realmente as nossas bases e talvez uma desconstrução de crenças, porque a gente acaba colocando para a sociedade, se colocando para a sociedade através de máscaras, né, que nasceram com a gente, que vieram da nossa criação, desse incentivo que os pais dão para a gente crescer através de um ensino universitário, de repente procurando uma fonte segura de trabalho, mas que não nos coloque num risco maior e ao mesmo tempo a gente acaba se apagando, né, suprimindo aquelas nossas habilidades. E é difícil demais, né, você se desconstruir. Sim. Porque você vai estar trabalhando com padrões emocionais da infância da pessoa. Exatamente. E é possível? Quanto tempo que demora um trabalho desse? Em média, um acompanhamento comigo gira em torno de 4 meses. Eu também tenho acompanhamentos em grupo, onde a gente também desenvolve network, porque tá aí uma coisa também que as pessoas não estão cuidando, né, das suas relações. Então, eu posso não saber tudo, mas eu preciso conhecer pessoas que possam me ajudar, que possam, né, contribuir, ser pessoas chaves ou pessoas pontes para minha profissão. E aqui no Brasil as coisas acontecem muito no horário do cafezinho, né? No almoço. Então, as relações aqui no Brasil são muito relevantes. E isso é um dos pontos que a gente precisa desenvolver quando a gente fala de carreira. Então, sim, continuar estudando, se aperfeiçoando, mas cuidar dessa parte comportamental, porque o se reinventar vai ser a todo momento. A todo momento a gente vai estar fazendo transições dentro da nossa própria profissão, né? A transição de carreira não é só mudar radicalmente, é também mudar internamente para você se adaptar a esse novo mercado que está gritando, muda, porque aquilo que você fazia não funciona mais. Ou você muda ou você está fora do jogo. Então, essa constante renovar as habilidades comportamentais e se reposicionar no mercado de uma maneira diferente é cansativo, mas pode ser mais leve, trabalhando essa estrutura emocional. Certo, e a gente começou falando sobre 2025, e eu não posso deixar de citar aqui, como bem disse a Renata, os avanços tecnológicos, porque eu acredito que nós tivemos gerações que vinham para o mercado de trabalho preocupadas com os jovens. Né? Tá vindo uma mão de obra diferente, uma mão de obra criativa, com uma outra energia.
com conhecimentos mais novos. E agora não é só o confronto de geração, é a inteligência artificial fazendo o trabalho que muitos humanos podem fazer, talvez com muito mais empenho, com muito mais performance. E como que a gente pode lidar com isso? Mas eu acho que tem também os dois lados, né? Tem um lado positivo e o lado negativo. Quando a gente traz a inteligência artificial para trabalhar a nosso favor e quando a gente resiste e acaba se tornando um inimigo também, apagando aquele profissional que quer transformar a vida. 10% dos profissionais contratados em 2023, segundo pesquisas feitas pelo próprio LinkedIn, são profissionais que não existiam, são profissões que não existiam em 2000. Então, ciências de dados, engenheiro de inteligência artificial, são coisas que não existiam. E esse número vai mudar para 70% em 2030. Olha só. Então, isso é um pouco assustador. E isso vai exigir de nós essa mudança constante e também a nossa habilidade de lidar com novas gerações. E daí entra também um outro ponto que é o etarismo, né? Como que a gente lida com profissionais de 45 mais? Porque, veja bem, etarismo já está sendo sentido por profissionais de 45 anos, né? Então, quanto mais velho você fica, deveria ser cada vez mais valorizado pelo mercado. Mas, infelizmente, para o mercado brasileiro, nem sempre é assim. Então, isso exige de nós, profissionais, termos também essa análise, esse cuidado a mais. Então, além de eu garantir o meu, eu também tenho que pensar a longo prazo. Como vai ser a minha profissão? Como que eu vou conseguir me manter nessa profissão e aumentar a minha empregabilidade para eu ter vida longa? Porque imagina, 50 anos, 60 anos, tem tanta energia, tem tanta coisa que pode ser feita e a idade é só um número, né? Exatamente. A gente pode fazer o que a gente quiser em qualquer idade, mas para o mercado brasileiro isso ainda é um tabu. Então, cabe cada profissional ter também um planejamento de carreira para repensar nessa jornada a longo prazo. A idade é um número no quesito idade, também é um número no quesito aposentadoria, né? Porque o INSS está cada vez jogando para mais essa possibilidade desse descanso remunerado aí que as pessoas têm, mas já sabendo da energia, né? As gerações, elas estão aí muito mais dispostas. Bom, agora falando num curto prazo, como que a gente pode melhorar o nosso ambiente de trabalho ou nossa vida funcional, já pensando no hoje, assim, o nosso chefe ou no trabalho que a gente já tem, por exemplo? A gente está aí nesse climinha de final de ano e eu gosto sempre de fazer uma revisão daquilo que passou. Porque para eu reajustar a minha rota, é interessante a gente olhar para trás. Então, o que nesses últimos 12 meses, vocês que estão me assistindo, nós que estamos aqui, o que a gente fez de bacana para a nossa carreira? O que vale ser repetido? Quais são os pontos que você vacilou, que você não deu tanta atenção, que você quer repensar, reajustar para o próximo ano? E eu escuto nessas minhas conversas com meus clientes muito a questão do network, a questão do marketing pessoal, a questão do próprio do vender o seu peixe, a questão de ter um plano B, até mesmo para ajustar essa questão da renda, né? Pensando na aposentadoria, pensando no futuro etarismo. Então, antes de pular as 7 ondinhas, né? De abrir o seu champanhe, de fazer aquela lista cheia de coisas, repense no que você realmente fez e faça uma avaliação sincera. Você realmente foi o mais comprometido com o seu próprio crescimento, né? Houve aí uma certa procrastinação, você realmente cumpriu aquilo que você desejava e se não, o que faltou, né? Quais foram os pontos que vale a pena você repensar para que o seu próximo ano seja mais próspero? Porque não adianta, né? Do dia 31 ao dia 1º, nada vai mudar se você não mudar internamente. E aprender a se comunicar também no ambiente de trabalho. Nós estávamos falando nos bastidores sobre o relacionamento tóxico com alguns gestores. Sim. E nós sabemos que isso existe, que é real, ainda mais num país que fala ainda sobre meritocracia, que fala sobre horário, sobre jornada de 8 horas. A gente ainda tem esse ritmo quadrado, encaixotado, né? Então, eu acredito que quando a gente está dentro da caixa, fica mais difícil da gente se deslocar num sentido de evolução. Profissional também. E existem técnicas para a gente se comunicar melhor ou para a gente mesmo dentro das 4 linhas, como dizem por aí, tentar melhorar, tentar buscar mais satisfação?
Claro, se fala muito da comunicação não violenta, né? É importante a gente aprender a colocar limites, falar alguns nãos, né? E se posicionar. Então, não fica esperando o gestor, por exemplo, te dar o feedback. Se esse feedback não vem, né, naturalmente, ou a estrutura da organização não tem um padrão de feedback de períodos em períodos, vai você perguntar para o seu gestor esse feedback, né? E seja aberto a esse feedback. E se algo acontece nessa relação que você não se sentiu confortável, se coloque, se posicione, né? Utilizando, obviamente, todo um passo a passo onde você fala das suas necessidades, fala dos seus sentimentos, fala do fato e não de um julgamento e propõe um acordo no final, né? Propõe uma solução no final. Porque inteligência emocional é fazer do limão uma limonada, ou melhor, uma caipirinha, porque a gente é brasileiro, né? Uma caipirinha. Então, é sempre focar na solução e não no problema. Então, esse posicionamento, essa comunicação é necessária, porque se você falar para os seus colegas ou ficar de fofoquinha no corredor, você não vai resolver, né? Então, converse com aquele teu colega que fez aquela piadinha sem graça e para você não caiu muito bem, né? Ou converse com aquele gestor que falou algo que você percebeu um certo tom de agressividade, né? E você se sentiu incomodado. Então, comunique, não fique guardando para si e não fique falando para os outros, né? Fale diretamente para a pessoa e combine as regras daquela relação. Certo, e a gente também tem um movimento interessante no Brasil, né? Eu falei talvez de um aspecto negativo, mas temos um aspecto positivo das pessoas se tornarem cada vez mais empreendedoras. Sim. Mas muitas vezes talvez ela também não tenha esse tempo todo para empreender, mas todo mundo às vezes tem uma habilidade que pode ser vendida, tem um ponto positivo que pode ser incorporado na sua vida profissional, que pode trazer para ela uma grana extra, um dinheiro, né, um rendimento melhor. E nesse processo também de pensar num 2025 melhor para quem quer empreender, quais seriam as suas recomendações? Todo mundo tem o seu borogodó, ou seja, todo mundo tem seu talento. Esse talento você pode colocar no seu plano A, que é o seu trabalho CLT, enfim, né, das 8 às 6, aquele horário comercial, mas você também pode colocar no seu empreendimento, né, do seu negócio. Claro que eu entendo esse desafio de ter uma dupla jornada, mas também cabe a nós entender o que eu estou disposta a fazer pensando na minha carreira a longo prazo. Então, pode ser 1 hora de dedicação, pode ser apenas o sábado de manhã, o domingo à tarde. O que você está disposto a fazer pela sua própria carreira? O que é possível dentro do seu contexto familiar, dentro do seu contexto atual, dos privilégios ou não que você tem. Mas também não ficar esperando o momento ideal, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas adiando esse plano B, porque não tem tudo, né? Porque tem questões familiares, porque tem questões políticas, econômicas não favoráveis. Então, não fique esperando o momento ideal. Faça aquilo que é possível, faça o teu 1% todo dia, mas comece, porque a partir desse movimento as coisas vão se consolidando. E daí você vai descobrindo também aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você se identifica, aquilo que funciona. O planejamento de carreira, ele não está construído é assim, não é uma coisa rígida. Sim. Ele vai sendo mudado a partir das coisas que vão se estruturando do seu dia a dia. Então, você planeja, mas você também age. E essa ação vai interferindo, vai reajustando esse planejamento. Mas eu sugiro a todos, porque quem não tem um plano, quem só tem um plano, na realidade, não tem nenhum. Então, tem um plano B, tem um plano C, tem outra fonte, não só de renda, mas também de realização. Porque muitas vezes aquele plano A está meio esquisito, está acontecendo algumas questões que você não está se identificando tanto com a empresa, mas você tem um plano B que te preenche, né? Você tem um plano C que te dá alguma outra fonte de renda que te tranquiliza, que você pode dormir tranquilo, né? Que se você for demitido, ou acontecer uma demissão em massa, ou acontecer uma nova pandemia, você tem lá o pão nosso de cada dia garantido e isso traz uma paz e isso contribui com a sua saúde mental. E a gente já tem também estudos que comprovam que esse autoconhecimento, todo esse processo também de você ter um tempo para você, eles acabam no longo prazo rendendo frutos até na vida profissional, porque você consegue, como você disse, trabalhar os soft skills para agregar isso numa função que você quer desempenhar. Então, você automaticamente vai estar trabalhando ao seu favor inconscientemente. Então, as empresas, elas precisam também incentivar com que os profissionais, eles estudem, que eles pratiquem exercícios físicos,
frequentem uma terapia. Isso, sem dúvida, sem dúvida. Busquem um apoio especializado, se cuidem, porque quanto mais você estiver legal com você mesmo, né? Quanto mais você estiver trabalhando sua autoconfiança, entendendo qual é o seu borogodó, reconhecendo seus pontos cegos, trabalhando em relação a eles, quanto melhor você estiver com você, mais você vai trabalhar em paz, tranquilo, né? A gente diz que a felicidade é o ingrediente fundamental para a produtividade, porque pessoas felizes trabalham melhor, produzem melhor e têm mais leveza, conseguem gerenciar com mais facilidade os problemas do dia a dia, porque o problema todo mundo tem e terá, né? Vamos vida real, né? A gente não está aqui na Disney, o mundo não é cor-de-rosa, então trabalhar a inteligência emocional vai contribuir para você gerenciar esses desafios que faz parte da vida, né? Seja familiares, seja financeiro, seja de saúde, seja profissional, com muito mais tranquilidade. E, Renata, eu gostaria que você trouxesse para a gente, não precisa citar nomes, obviamente, mas algum exemplo de algum caso que você tenha acompanhado de perto, que eu acredito que isso pode inspirar também outras pessoas a transformarem as suas vidas nesse ano. De uma pessoa que realmente mudou a vida e conseguiu fazer uma transição e que hoje, de repente, é alguém completamente diferente. Sim, sim. Bom, vamos chamar ela de Maria, né? Até para, enfim, não ficar aqui expondo, né, essa cliente, mas ela chegou até mim totalmente perdida, sem saber o que fazer na carreira. Ela sabia que ela não gostava mais do trabalho atual dela. É uma pessoa que também está fora do Brasil, então tinha toda essa dificuldade também com a cultura daquele novo país, do idioma e como que ela iria gerenciar a carreira dela nesse novo contexto. E a partir do acompanhamento especializado, ela identificou os pontos cegos, reconheceu o borogodó dela, através de algumas avaliações que a gente fez, construímos um planejamento estratégico e ela descobriu, né, qual era a profissão que ela queria, começou já a fazer o curso, com isso também, paralelamente, começou a construir um plano B, até mesmo para ter uma renda, porque a reserva financeira dela estava terminando, então ela não podia continuar nessa indecisão ou dar tempo para essa nova profissão se consolidar, porque tem um período, né, de estudo, de prática profissional. Então, ela começou com esse plano B. Esse plano B já está gerando uma renda significativa e, paralelamente, ela está aí estudando para se tornar profissional, ter essa nova profissão que ela está buscando. Nesse novo país, nesse novo idioma, nessa nova cultura. Então, está bem realizada, sendo reconhecida e bem paga. E é interessante que, com a ajuda profissional, o caminho fica mais leve, né? Exatamente. O caminho a ser trilhado fica mais leve. Renata, passa pra gente aí as suas mídias sociais, quem quiser saber mais do teu trabalho, entrar em contato com você. Claro! Bom, vocês me acham no Instagram, Renata Cox, número 1. Me acham também no LinkedIn, que lá tem mais de 175 recomendações. Tô lá todo dia com artigos, com vídeos. E também tem a comunidade, onde 3 vezes por semana, comunidade lá no WhatsApp, 3 vezes por semana tem pílulas de desenvolvimento profissional. Para você entrar na comunidade, basta clicar no link, seja do Instagram, seja do LinkedIn, você encontra e entra na comunidade para eu contribuir contigo a você dar uma turbinada na sua carreira, potencializar a sua carreira e ter realmente uma carreira autêntica com saúde mental em dia. Certo, deixa uma mensagem rápida aí para os nossos telespectadores para a gente encerrar aí. Desenvolva o seu comportamento. Lembre-se que carreira é comportamento. Então, trabalha suas soft skills. Tá certo, Renata Cox, especialista em carreira, psicóloga, com a gente mais uma vez, trazendo compartilhamentos essenciais para quem quer dar uma guinada profissional, para quem quer buscar mais felicidade nessa área na vida, aí para o ano de 2025. Obrigada pela sua participação com a gente, Renata. Obrigada a todos vocês. E esse foi o Perspectiva. Compartilhe o nosso link do YouTube com seus amigos e familiares. Não esquecendo que aqui na TV Alemes você acompanha a nossa programação completa no 7.2 da TV aberta, 9 da NET. Voltamos numa próxima edição com um novo tema. Um ótimo 2025 para todos. Até lá!